Tá gravando, pode. Boa noite, pessoal, todo mundo. Nossa última aula hoje, né? Deixa eu compartilhar aqui. Última aula do ano, tá? Assim, deixa eu achar aqui. Então, hoje a gente vai discutir, não é nem uma aula, né? É uma discussão que vocês podem ficar à vontade, porque cada um tem uma percepção, né? E é muito legal que a gente troque essa percepção para um ajudar o outro a entender as leis divinas e a ver o reflexo nas nossas vidas, que a gente só aprende quando traz para a gente, né? Não passa da teoria e vai para a nossa vida cotidiana, não fica uma coisa tão distante. Então, é esse livro que eu tirei. E no caso do casal, Cacilda e Agildo, é um caso muito mais complexo do que o do professor José, e eu não consegui digitalizar, era muita coisa, eu achei que iria ficar, nem daria tempo, mas eu posso colocar para vocês os vídeos onde o Alírio comenta esse caso. Porque além da questão conjugal, tem a questão de cada um em relação aos próprios filhos. E é muito interessante para a gente. Então, quem quiser, eu coloco no grupo, e aí vocês vão poder assistir até ele explicando que tem muita mais propriedade a toda a relação, porque é um caso muito mais complexo. Tá bom? Coloca assim, Glaucia. Tá, Jó. Bom, a agenda cristã não ficou ninguém escalado, né? Alguém que não esteja escalado gostaria de ler para a gente? Eu posso ler. Então, pode ler. Só que eu não estou com ela aberta aqui agora. Se você puder colocar na tela, agradeço. Não está na tela de vocês? Agora tá, agora eu vi aqui. Ah, tá. Vamos lá, então. Sem tais armas, sem boas maneiras, você viverá desamparado da confiança dos outros. Sem fortaleza, sucumbirá aos primeiros obstáculos do caminho. Sem fé positiva, vagueará sem rumo. Sem devotar-se ao bem, experimentará terrível endurecimento. Sem exemplos nobres, passará inutilmente pelo mundo. Sem trabalho digno, o tédio apodrecerá suas energias. Sem esforço próprio, jamais alcançará as portas do alto. Sem esperança, suas noites terrestres serão mais escuras. Sem compreensão, dolorosa lhe será a jornada através das sombras. Sem espírito de renúncia, você não educará ninguém. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Ele fala do nosso trabalho do dia a dia, né? Sem dúvida alguma. Que em tudo, se a gente não colocar o aprendizado em prática, o positivismo em prática, as boas ideias em prática, a gente vai ser prejudicado, né? No nosso caminhar no dia a dia. São exemplos de aplicação de nossos aprendizados, de nossa boa conduta, de nossas boas relações, e que se não há esse esforço, a gente tropeça em nós mesmos, né? Durante a nossa evolução. Então, quando eu li essa agenda cristã, eu lembrei muito da lei do trabalho. Às vezes a gente tem uma ideia da lei do trabalho
apenas material, para o nosso conforto, para a nossa evolução. Mas aqui ele fala de um trabalho também interno, que é a lei do trabalho. E a gente vai ver muito nos dois casos de hoje como é importante esse trabalho, essa lei do trabalho. Trabalhar em nós mesmos todas essas questões do esforço, da esperança, do Eu não estou ouvindo agora, se vocês estão ouvindo ou só é o meu aqui que está com problema? Acho que Também ela não caiu. estou ouvindo, está Ela falhando. travou. Ela Ah, travou. então, enquanto ela volta, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ela começou falando, né, Bom, boa noite, Zibélia, né? Você não estava aí ainda. Enquanto ela falava da lei do trabalho, eu tinha pensado exatamente em outra coisa. Quando eu vi esse texto, eu li esse texto, eu lembrei da lei de causa e efeito, né? E aí a Ana fez a leitura dela, a visão dela. Então o que eu queria dizer assim, como é rico, né, essa oportunidade que a gente tem de discutir, porque o mesmo texto, isso acontece com o Evangelho, isso acontece com a agenda cristã, né? A gente lê, tem uma interpretação, um sentimento, aí a outra pessoa lê, tem um outro sentimento. E a gente compartilhar isso é muito rico, né? Porque você não fica com aquela visão, entre aspas, míope, né? É só a minha visão, que é só a minha verdade. Sempre alguém vai ter alguma coisa para complementar e para contribuir, né? Eu achei muito assim, causa e efeito. Eu olhava lá, se você não fizer isso, não vai ter aquilo. Ou se você não fizer isso, você vai ter aquilo, de uma outra forma, né? Então achei muito bacana. E a Glaucia traz uma visão da lei do trabalho, que também você lendo, não, tem tudo a ver. E aí a Ana fala assim, se a gente não colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, não vai dar certo, né? Muito bacana, muito legal. Eu pensei nas leis divinas também. Do mesmo jeito que você falou da causa e efeito, porque como eu acabei de ler os dois textos que a Glaucia mandou, eu pensei exatamente sobre isso, que a gente erra muito porque a gente não pratica, né? Não pratica, não. Na verdade, a gente não desenvolve as virtudes adequadamente, né? Então, por isso que a gente sofre. E eu acho que aqui também é isso. Se a gente aprender a respeitar as leis e a desenvolver as virtudes adequadamente, aí a gente vai sempre acertando, né? Mas é aquela questão, tem que trabalhar bastante, né? Trabalhar muito para desenvolver isso. Incansavelmente. Sim. A Glaucia está voltando aí. Isso. Estou com um roteador de celular. Você me coloca de novo para Coloca. Tá só esperando você entrar aqui. última aula mais emoção, né, pessoal? Prontinho, Glaucia. Pronto. Tá todo mundo vendo? Sim. Vocês já fizeram a prece inicial? Não, estávamos discutindo ainda a agenda cristã. Pode passar para a prece. É a Helenice que vai fazer, né? Sou eu, então. Vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, nos ligando a Jesus, aos amigos da espiritualidade que nos acompanham, nos inspiram na noite de estudos, né? Vamos pedindo que eles estejam conosco, que nos auxiliem no entendimento dos estudos de hoje, que possamos prestar atenção, nos colocar dentro das situações que serão estudadas, para que a gente possa, assim, nos melhorarmos
com os aprendizados de hoje. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que tenhamos ótimos estudos hoje. Que assim seja. Assim seja. A Ivana vai fazer o evangelho de hoje. Então, esteja à vontade, Ivana. Tá. Então, eu vou dar continuidade, né, do capítulo 12 do Evangelho, que é amai os vossos inimigos, os itens 7 e 8, se alguém te ferir na face direita, e o item 9, a vingança. Sobre os itens 7 e 8, hoje eu escrevi alguma coisa a respeito, e daí no item 9, sobre a vingança, eu vou ler um texto de Emmanuel, psicografado pelo Chico. Tá? E eu só aproveitei assim para fazer um gancho, assim, dar um início com as reflexões em cima dos textos que a Gláucia nos passou. Então é o seguinte: só é ofendido quem não tem plena confiança em si. A ofensa pode ser considerada como algo que mexe com o nosso orgulho. O orgulho é tido, neste caso, como um apego desesperado em qualquer coisa que nos diferencie dos outros, pensando que somos melhores do que os demais. Não somos melhores do que ninguém. Embora sejamos iguais perante Deus, somos diferentes, uns mais adiantados, outros menos adiantados espiritualmente. No entanto, a força consoladora da doutrina espírita, através das encarnações, nos igualará um dia em que seremos espíritos de luz. Portanto, se eliminarmos o orgulho, já não haverá ofensa. Dar a outra face é não resistir, não devolver na mesma moeda, mas anular o mal com o bem. Tentemos ver a contrariedade como uma boa oportunidade de experiência e crescimento espiritual. Se nos sentimos ofendidos, é porque algo nos atingiu em algum ponto fraco, em alguma desarmonia íntima. Se não fôssemos egoístas, jamais seríamos contrariados, pois não seríamos atingidos em nossos interesses pessoais ligado ao nosso ego. Se deixarmos de pensar de forma narcisista e egocentricamente, no momento da contrariedade, ela deixará de existir. É uma mudança de atitude perante a vida. É a tão falada aqui nas nossas aulas, a reforma íntima. Desse modo, se eliminarmos de dentro de nós os 3 elementos impeditivos da reforma íntima, o orgulho, o egoísmo e o interesse pessoal no que se refere ao nosso ego, já teremos dado um grande passo para o nosso aprimoramento espiritual. E não esqueçamos que a reforma íntima se dá no decorrer de toda a nossa vida. A gente melhora enquanto trabalha, não espera melhorar para depois trabalhar. Esperança é bem diferente de esperar. Façamos, então, nossa autotransformação pautada nas leis divinas que aprendemos aqui nas nossas aulas, mas nos reconhecendo e nos responsabilizando como criadores das situações que se manifestam em nossas vidas. Sejamos comprometidos e persistentes, mas também confiantes e pacientes, pois reforma íntima... Posso continuar? Pode. Sejamos comprometidos e persistentes, mas também confiantes e pacientes, pois reforma íntima, sem a certeza de que somos espíritos imortais em evolução, é desespero e não melhoria. Essa é a bênção do Espiritismo. Quantos tem de bateria seu celular? E sobre a vingança, eu vou ler então a mensagem de Emmanuel psicografada pelo Chico.
Aguardemos. Em qualquer circunstância, espera com paciência. Se alguém te ofendeu, espera. Não tomes de esforço a quem já carrega a infelicidade em si mesmo. Se alguém te prejudicou, espera. Não precisas vingar-te de quem já se encontra assinalado pela justiça. Se sofres, espera. A dor é sempre aviso santificante. Se o obstáculo te visita, espera. O embaraço de hoje, muita vez, é benefício amanhã. A fonte, ajudando onde passa, espera pelo rio e atinge o oceano vasto. A árvore, prestando incessante auxílio, espera pela flor e ganha a bênção do fruto. Todavia, a enxada que espera, imóvel, adquire a ferrugem que a desgasta. O poço que espera, aguardando águas paradas, converte a si próprio em vaso de podridão. Sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera, fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança se erga sublime em luminosa realização. Bonito, né? Esse texto. É, muito lindo. Alguém gostaria de falar alguma coisa do Evangelho? Eu adorei o evangelho que a Ivana fez. Achei excelente. Queria até que você me mandasse, Ivana, depois, por favor. Quando? Foi muito tocante mesmo, muito bonito. E ela coloca uma coisa que é muito forte, né? Que se a gente não abandonar o nosso orgulho e o nosso egoísmo, jamais você vai oferecer outra face, né? Bateu, levou. Se não levou, pelo menos vai ficar guardado, né? Então, enquanto a gente não conseguir realmente superar, né, esses dois grandes obstáculos, hoje eu conversava hoje sobre isso com uma pessoa no trabalho, falando exatamente isso, né, que o orgulho e o egoísmo são as duas principais chagas da humanidade, que são os maiores obstáculos para o nosso progresso, que eles são frutos do nosso materialismo, ainda do nosso apego ao material. E de uma forma geral, não é só do dinheiro, do bem-estar, do carro, né? Realmente esse apego que a gente tem à matéria, por isso que a gente se ofende tanto, né? Toda vez que eu me sinto ameaçado de perder qualquer coisa, né? Aí a gente acaba se fechando, botando o nosso orgulho, nosso egoísmo acima de tudo, e fica muito difícil da gente amar os inimigos, né? Como é que eu vou amar meu inimigo se eu não consigo me livrar do orgulho, da vaidade, do egoísmo? Muito, muito bom, viu, Ivana? Obrigado mesmo. É consolador, né, Paulo? Dá Muito. bem para ela tomar vaga na fluidoterapia, não dá? Dá sim. Põe no grupo esse seu texto aí, muito bom, né? Certo? E também ela falou uma coisa também, que quando a gente se sente ofendido, né? Se a gente tivesse o entendimento do outro como aprendiz, como nós mesmos, a gente não se ofenderia tanto com o outro. A gente entenderia mais o outro, que é a benevolência, que é o entendimento que somos todos ainda nos construindo, né? Pouco a pouco. Então, a gente seria mais caridoso com os erros dos outros, como muitas vezes as pessoas são com os nossos, né? Então, a gente já nem mais se sentiria ofendido. Eu acho que a gente não precisa esperar passar do planeta de provas e expiações, né? Passar essa fase, a gente pode evoluir ainda nesse estágio, né? E mesmo nesse planeta, mesmo estando no espírito que precisa de prova e expiação, a gente pode dar esse passinho aqui, de forma que a gente atinja, como a Glaucia bem colocou, um nível em que eu consiga olhar para o meu irmão, se é que eu estou um pouquinho mais evoluído, se é que eu estou um pouquinho mais evoluído moralmente que ele, e perceber então que, olha, se ele está fazendo isso é porque ele ainda precisa evoluir. Então, se a gente chegar nesse ponto, tá bom, né? Tá bom, eu já consigo enxergar dizendo o seguinte, olha, eu sou imperfeito, eu tenho falhas,
e eu consigo enxergar. Esse meu irmão ainda não consegue, por isso que ele age dessa forma. Nossa, já vai ser um grande avanço. Na verdade, Paulo, se a gente for ver aqui no curso, a doutrina espírita, um dos pilares é nos enxergarmos cada vez mais como espíritos imortais. Porque isso muda completamente o ponto de vista, como diz o Evangelho. Sim. Mesmo sabendo, é difícil para a gente interiorizar isso. Porque quando você se percebe, tem uma percepção íntima que você é um espírito imortal, de passagem, como outro também, que já passou por enormes dificuldades e vai passar ainda por enormes, e também já avançou em muitas coisas, você tem uma visão diferente do outro. Mas o materialismo, como você bem citou, não é só o apego ao dinheiro, é o apego a tudo que nos distancia da vida espiritual. Então, quando a gente pensar, fica restrito a só a esse ponto de vista nosso, estreito, de apenas uma vida, de apenas ao personismo, como eles falam no texto, a gente vai ter uma estreiteza de sentimentos e raciocínio. Então, quando a gente vê todos caminhando como aprendizes, a gente já tem um outro olhar. E por isso que o objetivo nosso não é entrar na doutrina espírita, é fazer com que a doutrina entre em nós. Perfeito. Não vai ser apenas intelectual, não vai mudar nosso ponto de vista. E isso é uma coisa interna de cada um, né? Cada um vai ter o seu tempo. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Então, vamos ao texto. O primeiro texto, pessoal, nós vamos ler a historinha do professor, para quem não teve acesso ao texto e está na aula, poder acompanhar. Eu me atrapalho tanto com isso que eu não quero ficar sozinha aqui. Então, vamos ver a história do José. Deixa eu ver, deixa eu achar aqui. E como eu tive que digitalizar o texto, ele entra como foto. E entrando como foto, eu não posso sublinhar o texto. Não tem como. Mas não dava para digitar à mão tudo isso. Então, é assim. Para quem não teve, o primeiro caso é as leis divinas no ambiente de trabalho. Eu já mostrei a capa do livro para vocês. É de um projeto que busca a reflexão do tudo que a gente vem discutindo no nosso cotidiano. Então, eu vou ler a história do José, para que depois a gente comece a discutir. José é professor universitário de um curso na área da saúde e divide uma cadeira com um colega que age de forma negligente e não realiza as tarefas que são de sua alçada, prejudicando com isso os alunos. José fica condoído da situação dos alunos, que muitas vezes lhe relatam as dificuldades vividas com outro professor. Sente muita raiva do seu colega, revoltado com a sua negligência, mas não lhe fala nada para não se indispor com este. A sua revolta com a postura do colega é tanto que chegou ao ponto de ter desenvolvido problemas físicos, uma úlcera duodenal e uma psoríase, que é um problema de pele, e também emocionais, como um transtorno de ansiedade generalizada, devido a esse relacionamento tumultuado que mantém com o colega de disciplina. Sente-se frustrado por não poder fazer nada, conforme diz.
devido à sua preocupação com o futuro dos alunos, pensa muitas vezes em chamar o colega para dizer a ele que é muito irresponsável e que suas ações não são dignas, mas permanece na inação, com a sua revolta íntima. Como não faz nada para auxiliar a resolver o problema, José vive dizendo para si mesmo: eu devia fazer alguma coisa para resolver isso. Eu não posso deixar isso assim. Lamenta-se, mas continua na inação. Os alunos, por sua vez, apesar de se revoltarem com a postura equivocada do professor negligente, também não fazem nada, apenas relatam ao professor José o que acontece e pedem para que ele tome providências junto ao colega ou com a direção da faculdade. Então, esse é o caso do professor José. O que vocês gostariam de falar sobre o caso? O que mudou para vocês lerem esse caso? E mais do que tudo, quando a gente pega, esses são casos reais, porque o Alírio é psiquiatra, então ele pegou alguns casos reais do consultório dele. Com certeza, alguém já passou pelo caso do professor José, de ter alguém no trabalho que não cumpre direito a sua função. Mas também a gente, às vezes, se identifica com o outro. A gente não sabe se o outro está passando por algum problema. Isso não é focado no texto, né? Mas pode ser. O outro que está negligenciando o seu trabalho pode estar passando por algum problema pessoal. Quem já não fez um dia de trabalho meio que levando assim com negligência por problemas pessoais? Então, eu gostaria que vocês falassem, para a gente voltar no texto, qual for a percepção, e se vocês através do texto, mudaram alguma coisa no jeito que vocês olharam as leis divinas. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não, eu posso falar para vocês porque eu fui José durante muitos anos na minha escalada profissional. Então, assim, esse texto se encaixa perfeitamente comigo, entendeu? Porque eu vivi esse papel durante muitos anos realmente, e entendo na pele. E sempre foi uma situação muito complicada. Eu não posso dizer que eu não tinha uma visão um pouco mais aprofundada, né, e até uma visão espiritual da questão, mas não com o olhar mais crítico que eu tenho hoje. Mas sempre foi muito difícil de tomar alguma atitude. Então, assim, sim, eu absorvi muita coisa nessa época. Eu fiquei doente, eu tive problemas, mas eu não prejudiquei ninguém, eu não tomei nenhuma atitude, mas eu me prejudiquei muito porque eu acabei fazendo o papel de acolhedora desses alunos citados aqui. Então, eu acabei absorvendo muita coisa que não era para mim, tomando muito à frente de coisas que não eram para mim. E, às vezes, resolvendo coisas no paralelo que não eram para mim. Então, eu estava... até o papel acolhedor, eu acho que legal, era uma forma de eu contribuir, mas acho que hoje eu olho, eu acho que eu exagerei na dose de invadir o papel do outro, entendeu? E você achou que esse texto te deu uma nova visão do seu agir? Sim, sem dúvida, sabe? A gente tem que ter um discernimento nessas situações com o livre-arbítrio muito forte, sem dúvida alguma, a lei de liberdade, sem dúvida, né, é o principal, e que cada um está cumprindo o seu papel, né? E que, assim, eu tenho que atuar, eu tenho que agir na minha esfera de atuação,
ajudar como eu posso, mas o outro também tem a liberdade de atuação dele, de entendimento dele naquilo em que ele está atuando, né? Eu não posso invadir papéis. Nós não estamos aqui falando de uma situação onde existe violência, onde existe alguma coisa que você tenha que atuar e intervir porque você precisa salvar alguém, não é isso, né? A gente está falando de caminhos e de escolhas que a gente tem que respeitar a lei da liberdade, né? A esfera de atuação de cada um, até mesmo desses próprios alunos, eles também têm o livre-arbítrio de ficar quieto, não fazer nada, ou de tentar fazer um caminho alternativo, de buscar uma solução. Então, assim, às vezes você acaba querendo ajudar e acaba interferindo em vários outros papéis à sua volta, entendeu? E aqui, para mim, é muito clara a questão da lei da liberdade e do livre-arbítrio. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Oi, Glaucia. Gabriel, tudo bom, gente? Tudo bem, Gabriel? Boa noite, tudo jóia? Então, eu li o texto, achei bem interessante, assim, deixa eu ver como eu expor isso, porque acho que todas as relações aí, elas são muito interdigitadas, né? Uma interfere diretamente na outra. É muito complexo a gente ficar isento de qualquer infração das leis divinas, eu fiquei pensando, nossa, como é fácil a gente ferir as leis divinas, né? Por exemplo, eu nunca tive uma vivência a esse ponto, assim, de, sei lá, ter doenças físicas, enfim, mas eu já vivi muito nessa fase dos alunos, né? De ver alguma coisa ali e a gente fica naquela, mas, né, vamos fazer alguma coisa, um pessoal fala, não, deixa do jeito que tá, o outro fala, não, mas por que vamos fazer, vamos tentar melhorar, enfim, é muito difícil. E não sei, tem também o funcionalismo público, que eu sou funcionário público, fiz escola pública na faculdade e tem muito disso, né? Até que ponto, não sei, fica uma omissão nisso, né? Deixa o sistema, culpa o sistema e ninguém resolve. Eu trabalho na prefeitura aqui de Jundiaí e eu sou muito frustrado com muitas coisas ali que não adianta a gente tentar fazer, né? Como a Ana Lúcia falou, né? De absorver uma função a mais, uma a menos. A gente se sobrecarrega, se envolve e não surte o efeito. Então, isso faz mais mal. E dentro dessa história do professor, eu vejo muito, não sei, ele não fazer nada, eu acho que ele fica com, não sei, né, isso é uma análise minha, de uma represália moral, entendeu? Tipo um assédio moral dele, não sei se tinha alguma relação de hierarquia em relação ao outro professor, a outra função, e ele não tomar uma atitude por conta disso, porque se ele fizer alguma coisa, ele vai tomar represália dentro desse sistema. E fica nisso, né? Fica o faço não faz, deixa que eu faço, não faço e ninguém faz nada. E só se prejudica. Né? Eu achei muito complexo uma análise disso, de todas as leis. E, nossa, eu fiquei pensando uns 3 dias sobre essa passagem e falar, nossa, com tudo tá interligado. Posso... Desculpa, pode falar, Ivana. Pode falar. Não, pode, depois eu complemento. Não, eu me identifico também com o que a Ana fala e o Gabriel, porque eu sou funcionária pública concursada. Então, eu vivencio isso todos os dias no meu trabalho. Então, é uma sensação de muita impotência. Perfeito. Então, assim, o que eu faço hoje? Porque o trabalho, eu acho que tem que ser nos bastidores, né? É com muita vibração, é com muita oração, é você tentar mudar uma situação dessa forma. Porque se você chegar e falar, é muito complicado. É isso que o Gabriel falou. É você que acaba se prejudicando.
Então, né? aí eu vou É complementar. muito difícil, assim, é muito difícil. Então, acho que a partir do momento que a gente vai adquirindo um pouco mais de, né, de clareza, né, com a doutrina espírita, você vai mudando, né, o É seu isso modo mesmo, de Ivana. o modo de agir, porque e você tem que fazer a sua parte, porque a evolução é individual, né? A Exatamente. caminhada, por mais que você possa contribuir ajudando os outros, mas, por exemplo, especificamente no meu trabalho, eu acho que tem que ser dessa maneira. É muito Então, complicado. aí eu vou completar, Vou complementar também. Vou complementar, Ivana, porque assim, eu já estive dos dois lados. Eu já fui governo e já fui mundo corporativo. Então, eu entendo perfeitamente quando vocês falam das frustrações do serviço público, e o caso que eu comentei do José, que eu vivi por anos, foi em mundo corporativo mesmo, né? Então, eu sei que nos dois casos isso acontece. Isso é uma questão de que, assim, quando a gente não tem esse conhecimento que nós estamos discutindo aqui agora, como você bem falou, Ivana, eu entendo que a frustração que a gente tem enquanto a gente está no mundo profissional, enquanto a gente está crescendo em carreira, ou buscando outras alternativas de trabalho, ou buscando, né, preencher e ser um profissional e tem as suas ambições profissionais. Quando a gente não está dotado desses conhecimentos que a gente está falando aqui, a gente apanha muito, no sentido de sofrer muito, sofre muito mais. Então, certamente, se eu não tivesse abandonado os meus estudos lá 20 anos atrás, há 10 anos atrás, talvez eu não tivesse sofrido tanto quanto eu sofri, entendeu? Por não saber me posicionar perante a essas situações. Então, de verdade, e aí a gente vê as pessoas, né, seguindo uma trilha e repetindo coisas que você hoje olha e fala, eu não faria, mas que também você não pode fazer nada, porque é caminho de cada um, né? Então, a gente precisa ser... Parece que a gente está fazendo um comentário egoísta, né? Mas Era isso que eu ia ponderar. Parece um comentário egoísta, mas hoje, se eu repetisse essa situação hoje, eu não deixaria de ouvir ou de acolher as pessoas que vinham sempre até mim em busca de conselho e etc., de um coaching e blá, blá, blá. Mas eu acho que eu sairia dessas situações sem sofrer. Eu faria o que eu poderia, eu enxergaria o meu âmbito de atuação, o meu alcance, e não ficaria maquinando, ou tentando, tomando as dores, ou então querendo descobrir um meio paralelo de resolver a situação que não estava na minha alçada, que existem superiores, que existe hierarquia, que existe um contexto, né? Aí você quer abraçar tudo. Então, a falta desse entendimento, sem dúvida, né, eu acho que dificulta muito. Então, vocês que são mais novos, estão aí na trilha, né, de crescimento profissional e etc., poxa, estão aprendendo isso na hora certa. Então, certamente o caminho daqui para frente vai ficar muito melhor, entendeu? Muito mais fácil, né? Então, eu enxergo assim, né? É realmente muito difícil na convivência profissional, mas a menos que a pessoa tenha uma boa visão disso, ainda jovem, é uma trilha de aprendizado e de sofrimento para todo mundo. Eu trabalhei 25 anos em uma empresa, então eu entrei lá como auxiliar de secretária e saí como chefe de área. E tudo isso que vocês falaram, eu também, lógico, vivenciei no dia a dia. Mas uma coisa que eu sinto que influencia muito é assim, você é incentivado a trabalhar de uma forma a galgar, né, degraus mais elevados, a se melhorar na carreira, fazer um plano de carreira e tudo mais. E a própria chefia, a própria hierarquia te conduz
há uma forma de trilhar esse caminho. Por isso que o que vocês falaram sobre o conhecimento da doutrina, você consegue enxergar de uma outra forma trilhar essa escalada aí profissional, né? Você consegue enxergar todo mundo como igual dentro da empresa. E eu acho que isso modifica muito a forma de agir. Então, muitas vezes eu também ajudei alunos, como os alunos do José, eu também deixei de falar com o professor, né, com um companheiro meu que estava negligenciando, deixei de falar para não me dispor. Tudo isso acho que todo mundo passa. Mas hoje, com certeza, com o conhecimento que a gente tem da doutrina, a gente agiria de uma forma diferente. Mas, naquela época, como falar, acolher os alunos, vamos usar o exemplo, acolher os alunos me deixava feliz por ajudar ou eu ficava como que eu posso dizer, envaidecida por achar que eu tinha um conhecimento a mais do que os outros, eu estava numa posição melhor do que os outros. Isso, estudar esse caso, para mim, me traz essas reflexões. E como a gente entra naquele círculo dentro da empresa e você muitas vezes caminha dentro daquilo sem se dar conta das coisas, sabe? E isso também, estou falando do lado profissional, mas quando a gente for examinar também a questão do casal, acaba acontecendo a mesma coisa. Então, muitas vezes a gente se acha bonzinho de ajudar, é igual o caso do José, né? Ele acha bonzinho de ouvir os alunos, ele se preocupa com o problema, mas a ação realmente não... A ação correta não há, por falta de conhecimento e por, sei lá, por de repente estar mais preocupado com a questão material da profissão, do subir de cargo, de ter, sabe, um reconhecimento da chefia, do que propriamente de melhorar o ambiente. Esse falando pelo meu caso, tá? Bom, gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Não, eu só ia dizer que o... Pode falar, Gabriel. Não, uma coisa que me preocupou lendo isso é a questão dos limites. Até onde vai o limite de não fazer nada, de tudo bem, isso é uma liberdade da outra pessoa, até onde isso, entendeu, vai de um orgulho de você ocupar um cargo de ser benfeitor, entendeu? A questão dos limites, até onde, né? Que nem falar, vai fazer o seu isso que eu ia falar, até Gabriel. onde você vai. Isso para mim é muito, muito difícil de entender. Entendeu? Fica uma coisa muito Existe uma linha muito tênue, né? Uma linha muito tênue entre eu, por exemplo, trabalhar a liberdade do outro e alimentar o meu ego, né? Dizer que eu sou melhor do que ele, eu sou bonzinho, o cara é o professor mau, eu vou conquistar os alunos e o problema é dele. E tem um lado talvez mais grave ainda, que talvez tenha sido um conflito do José, que é assim, qual é o limite de eu virar um Pilatos também e lavar minhas mãos? Eu estou fazendo a minha parte. Né? Então, para não me indispor com ele, ou com a direção, ou com a chefia, ou mesmo com os alunos, ou para ficar bem com os alunos, eu faço o meu melhor, dou o meu melhor, e ele é problema dele. Né? Então, realmente, esse texto, muito feliz aí que a Glaucia nos traz, para a gente refletir sobre isso. Né? Tem a lei da liberdade, a minha e do professor, mas tem a lei do trabalho, tem a lei do progresso. Né? Que eu tenho a minha responsabilidade para comigo e para com aqueles, no caso, os alunos, que estão para aprender. E não vai aprender metade. Se eu estou dividindo a cadeira com alguém e a outra parte está deixando falha, vai prejudicar o todo. Né? Então, assim, realmente, o Gabriel colocou muito bem aí também, né, essa questão do limite. Mas é muito pessoal. Como a Ana falou, como a Glaucia já falou, depende muito do estado que eu estou para que eu possa realmente refletir internamente e tentar separar essa questão, né? Buscar esse limite. Eu vou ser não omisso, jamais, mas não vou me intrometer. Então, quando que acaba a minha omissão, eu passo para a intromissão.
né? Isso é muito, muito delicado. Bom, gente, agora eu vou trazer as questões que o texto traz. Podemos até discordar do texto, não tem problema nenhum. Nós estamos aqui discutindo. Primeiro, ele traz algo que é muito para ver os limites que o Gabriel citou, que o Paulo citou, que é um texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo de Lázaro, um texto dele, que fala sobre o dever. Então, o texto fala assim: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro e em seguida para com os outros. O que significa essa frase? Que eu não vou salvar ninguém, o dever é primeiro para comigo. Então, às vezes a gente se detém muito em olhar para o outro e esquece que o dever principal é para com você. E ele explica que se você se desenvolver através da lei do trabalho para a lei do progresso, você, consequentemente, você faz crescer tudo que está à sua volta. Portanto, o dever primeiro é seu, com você mesmo. Não deslocar essa visão para crescer para o outro. Aqui, o que acontece? Essa ideia salvacionista que a gente carrega muito, em salvar o outro, tanto no caso do professor José como da Cacilda, existe isso. Eu querendo salvar o outro, e a gente não vai salvar o outro. Por quê? Aqui ele segue dizendo, é o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Então, o dever tem a ver com algo íntimo meu. Eu não posso ser aguilhão da consciência do outro. Tenho que ser da minha. E aí ele continua dizendo que se o José ele está se preocupando com o futuro dos alunos, ele está criando uma ansiedade para ele, fazendo com que ele fique doente. Então, ele vai da inação para a preocupação. Ele não age, ele não faz nada, e ele volta toda a sua inconstância para ele, lhe causando doença. Aí você pode pensar, ele está agindo de forma justa, amorosa e caridosa com ele? Não. Primeiro a gente tem que agir dessa forma conosco e depois para com o outro. Por exemplo, quando você quer mudar alguém, quando você acha que tem esse dever para com o outro e não para com você está sendo prepotente. Porque se você for pensar bem, Deus não nos criou simples e ignorantes para que cada um traçasse o seu próprio caminho através do livre-arbítrio. Então, como nós podemos querer mudar o outro? Mesmo a estadia de Jesus aqui na materialidade da Terra, o que ele falou? Que ele é o caminho. E veja só quanto ele sofreu porque as pessoas precisavam de um salvador. E ele fala, não, eu sou um caminho que todo mundo vai ter que trilhar. Então, ele não veio para salvar, ele veio para mostrar o caminho, a verdade e a luz. Mas, através do nosso esforço pessoal, através do nosso empenho da lei do trabalho, do progresso, nós chegaremos a isso. Então, a gente tem que se preocupar primeiramente com o dever para conosco, exercer as leis de Deus para conosco. E não existe você respeitar uma lei e não respeitar a outra, porque embora a gente estude elas totalmente separadas, elas estão interligadas.
e todas amarradas com amor, justiça e caridade. Por exemplo, José, ele quer manter, aqui ele deixa bem claro na análise do texto, uma pseudo-bondade. Porque ele não faz nada, ele quer sempre ter aquela persona que eles chamam de bom moço. Eu não quero me indispor com ninguém, eu não quero falar com ninguém, porque eu vou me indispor. Só lembrando também, às vezes, a fala de Jesus, os ensinamentos dele, muitas vezes a paz é a própria destruição, né? Porque você mantém aquela paz artificial. E isso é muito claro, e ele vai alimentando nos alunos também essa coisa de não fazer com que os alunos tomem sua própria atitude. Ele alimenta, ele tira a chance também de crescimento e reflexão dos próprios alunos. Alguém gostaria mais de falar alguma coisa? Depois eu vou falar, nesse caso, da lei da liberdade e livre-arbítrio. Então, só que se a gente não analisasse sob essa ótica, você só ouvisse rapidamente essa história, né, do professor, não fosse analisar cada detalhe da coisa, você ainda acha que ele... Você fala assim, mas ele, coitado também, né? Você fica, coitado, mas na situação dele, o que fazer, né? Mas realmente, ele não quer ficar mal com ninguém, né? Ele não quer ficar mal com ele nem com ninguém, ele quer dar uma de bom moço. E isso me toca muito, porque aí quando eu penso no passado, na minha vida profissional, eu penso nisso. Quantas vezes eu também fiz isso? Eu quis dar uma de boa profissional, de boa colega de trabalho, mas eu estava usando essa máscara por dentro, eu estava acabando comigo porque eu não estava satisfeita com aquela minha atitude. Isso no nosso dia a dia acontece muito, né, Glaucia? A gente usar essas máscaras de que está tudo sempre muito bom, que está tudo bem, falar tranquilamente, mas muitas vezes a gente não tá concordando com aquilo e não tem coragem de falar, não tem coragem de tomar uma atitude e fica doente mesmo. Eu acho que eu já falei isso para vocês, mas eu gosto muito de usar uma técnica quando a gente está discutindo alguma coisa, de usar palavras-chave, né, de me prender a palavras-chave. E a Glaucia usou duas palavras aí na mesma frase, muito importante. Ela falou assim, o José passou da inação à preocupação, né? E aí durante a fala dela e depois na continuidade, eu colocaria uma terceira palavra que estaria no meio dos dois, assim, no meio do caminho, que seria a omissão. Então essa passagem da inação para a preocupação foi através da omissão, né? E aí a gente volta para refletir, né? Ela colocou muito bem, né, o dever, primeiramente para conosco mesmo, depois para com os outros. Mas nós precisamos ter muito claro qual é o nosso dever. Então, nesse contexto aí, qual era o dever dele? Qual era a obrigação dele para com ele? Não para com o outro, mas para com ele, né? Então, para que ele pudesse cumprir o seu dever, talvez ele tivesse que ter tido alguma ação ao invés da omissão. Seja falar com o próprio professor, né? Seja falar com a direção, ou seja, tomar uma atitude junto aos alunos, mas a omissão fez com que acontecesse tudo isso, e aí ele acabou ficando doente, né? Então, aqui, Paulo, ele continua, Lázaro fala que o dever do coração eleva o homem, como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele e onde termina? Isso. O dever principia para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Bom, pessoal, dito tudo isso, o texto dá uma clareia a nossa mente do que José deveria fazer. O que vocês acharam dessa parte?
porque ele dá a solução. Acho que tá certo o negócio. A solução lá com os alunos seria incentivar os alunos a não ficarem sem ação perante isso, não ficarem só reclamando, mas tomarem uma providência, conversarem com alguém, fazerem uma reclamação com o próprio professor negligente ou com a diretoria. Ele, na verdade, ele não acolhendo os alunos, ele deixaria os alunos tomarem uma ação para tentar resolver o problema. Isso é um caso, né? Conversar com o professor negligente e expor aquilo que ele sentia para que o outro também, de repente, tivesse a oportunidade de melhorar, também era uma possibilidade, né? Mas ele tem que ter ação, né? Tudo parte da ação dele para tentar resolver o problema, porque também ele faz parte da solução. Ele não pode simplesmente deixar, não tá legal, mas é culpa do outro. A culpa é dele também, porque ele também não tá tomando ação nenhuma para resolver. Eu acho que está certo o que está apontando no texto. Ou acolher os alunos, acolher e procurar dar a melhor orientação, no sentido de que estimulá-los e apoiá-los a eles mesmos buscarem as suas soluções, né? Eu hoje olharia assim como a melhor saída, né? Pensando assim em diferentes... Porque eu penso muito na hierarquia, né? Uma coisa é a gente estar olhando tudo isso aqui do ponto de vista espiritual que a gente está estudando, mas trazer isso para a vida prática, onde você está convivendo com pessoas extremamente diferentes, é muito difícil. Então, existem hierarquias, existem os limites físicos e estruturais que a gente tem que respeitar, e que esses próprios limites físicos e estruturais existentes nas instituições, nas organizações, já determinam a nossa capacidade de atuação. Então, assim, às vezes eu concordo com você, Helenice, no sentido de talvez procurar o outro professor e conversar, esse seria a situação mais benéfica, sem dúvida alguma, como a ação dele. Mas a gente sabe que em muitas organizações isso é muito difícil, justamente porque os limites estabelecidos impedem ações desse tipo. É você estar se metendo no espaço do outro. E a gente sabe que essas coisas existem. Então, eu olhando tudo isso hoje com esses ensinamentos, na minha opinião, a melhor coisa seria, primeiro, ele ter a consciência de que ele tem que estar bem para poder apoiar e estimular as pessoas a procurarem as soluções por elas mesmas. E ele não absorver o que não pode ser dele. Eu hoje olharia coisa assim, entendeu? Dentro da esfera de atuação, né? Porque é muito difícil trazer para a prática esse entendimento de uma... É difícil. Cada caso é um caso, entendeu? Em alguns lugares, talvez, no ambiente menor, de melhor convivência, talvez tivesse liberdade para chegar e conversar, mas olhando assim friamente, eu acho que o melhor caminho seria esse. Primeiro, cuidado com ele mesmo, e depois a capacidade de orientar, de ajudar as pessoas a procurarem resolver por elas mesmas a situação que está complicada. Não sei se eu fui clara ou objetiva demais, entendeu? Mas é que, para mim, em termos práticos, a aplicação é caso a caso. Então, pessoal, o texto dá... Pode falar. Uma coisa que eu vejo, assim, eu olhei e pensei também, se os alunos não tivessem procurado o professor e reclamado, ele provavelmente estaria numa inércia confortável, né? Isso gerou um incômodo nele, né? Foi uma reclamação e daí, sei lá, buscou a consciência moral dele de buscar uma melhora, ele daí sim ocupando esse papel de bom moço, mas nada fez. Então, assim, ele teve os louros, né, de ter esse papel, mas não teve a responsabilidade de ter uma ação. E aí sim, o que, sei lá, se eu hoje
vendo, uma coisa que eu participo, assim, vejo, se eu tivesse no papel dele, eu tomaria uma medida, por exemplo, falaria, o que a Ana falou exatamente, os limites físicos das instituições, que às vezes você vai lá, toma a medida, ele poderia muito bem ter ido falar com outro professor e não ter mudado nada, entendeu? E daí? Aí que é a impotência máxima, porque você fala, você se incomodou, você teve ação, e daí você para, porque não tem para onde mais ir, né? Você fez sua parte. E daí você tem que conviver com isso também. Acho que é uma outra questão que traria incômodo para ele, porque para mim traz. Acho que não sei, vejo dessa forma também. Então, aproveitando o que o Gabriel falou, o texto sugere o quê? Que ele vá falar com o professor. Mas antes de tudo, que ele, ao desenvolver o dever pessoal, torne-se um exemplo. É assim que a gente deve agir para mudar o mundo, de dentro para fora. Mas o professor pode acatar o que ele falar, os conselhos dele, ou não. E esse é o limite. A gente não pode cuidar, segundo o texto, da probidade interior do outro. Nós temos que fazer nosso papel, como diz o Evangelho. Se você tem alguma coisa que está te incomodando contra alguém, você chame em particular e converse. Nem sempre essa conversa vai agir como uma mudança no outro. Aí é a questão do livre-arbítrio do outro, que é uma lei, que é a lei da liberdade. Porque a gente pode não cumprir todas as leis, menos uma. Qual que a gente é obrigado a cumprir? Alguém sabe? Não fazer ao outro o que você não gostaria que fizesse com você? Não, a gente pode descumprir isso, a gente só não descumpre ação e reação. Sim. Então, a gente pode passar por cima de todas as leis, entendendo que o outro também não vai fugir à lei de ação e reação. O que o texto nos traz? Que a gente deve, sim, agir. Agir como? Primeiro, fazendo cada dia melhor o nosso papel. Segundo, chamando e orientando e conversando o outro. Mas a gente não deve ter a prepotência de achar que a gente vai mudar alguém, porque não vai. É só ele que é capaz de se autotransformar, através daquele caminho da dor, do amor, da ação e reação. Então, o que nos traz isso? É mais uma vez a visão de nós como espíritos imortais, que estamos num caminho ainda aprendendo, como o outro também tem. Está também num caminho. A gente, antes de tudo, tem cada dia mais se conscientizar da nossa própria transformação. Fazer nosso papel na sociedade, de que forma? Nos tornando cada vez melhores. Se cada um de nós se tornar cada dia melhor, com certeza nós vamos mudar o mundo. E deixar que cada um, através da lei da liberdade, de ter o seu próprio discernimento, porque é um movimento interno. Quantas vezes nós já tentamos mudar o outro, seja um familiar, um colega de trabalho, e quantas vezes nós nos frustramos por causa disso, porque nós não vamos conseguir. Então, é essa ideia que o texto de Lázaro é o mais importante. A gente ter a humildade de saber que muitas vezes não está em nossas mãos, que cada um tem um caminho a seguir. E não nos autopunindo. Então, aqui a ação, sim, ação de conversar, de tentar um entendimento, até uma ação de oração, de vibração. Agora, é muito estranho a gente ver, às vezes, os espíritas se degladiando na internet por política, um querendo mudar a posição do outro. Então,
Uma coisa que eu achei interessante é quando fala que ele, o José nutria uma raiva, né? Por causa da forma que o outro fazia, que ele negligenciava. E como que ele emitia energias assim, negativas, né? Que além de atingir o outro, atingia ele mesmo, que por isso que ele ficou doente, né? Então, na verdade, quando você fala de oração, de vibração e tudo mais, é transformar tudo isso da forma oposta, né? Mesmo que você não consiga ter uma ação de mudança, mas você pode ajudar com isso, né? Com oração, com vibração, com pensamento positivo, energia positiva. Porque a gente só tem a capacidade de mudar a nós mesmos. É uma coisa que a gente dói muito na gente, porque a gente tenta de toda maneira mudar sempre o outro, né? Porque mesmo a gente sabendo das consequências, a gente não quer que as pessoas sofram, né? Principalmente quem a gente gosta. Então a gente quer, não, por que você não pensa assim? Por que você não reflete com isso? Mas às vezes nem sempre está no momento da pessoa. E a gente deve respeitar isso antes de tudo. Eu ouço isso, Glaucia, só para encerrar aí um pouco da minha contribuição, da minha experiência. Assim, existe tanto no setor governamental também, sem dúvida, mas a disputa nas grandes empresas, ela é tão desumana, né? Falando português bem claro, que cenários como esse aqui que a gente está discutindo, eles são, assim, o normal do dia a dia. Então, o tolimento das pessoas de tomarem ações, ou seja, você precisaria que o mundo profissional, os mundos corporativos, tivessem pelo menos 10% de pessoas com conhecimento espiritual deste nível para começar a melhorar um pouquinho o ambiente. Porque, assim, está longe, mais anos-luz de ser um pouquinho parecido com o que a gente está vendo como o sugerido aqui, né? Justamente porque o próprio meio já faz com que as pessoas se fechem, não se intrometam, sabe? E torne as coisas muito mais difíceis. Por isso que eu falo, né? Quanto antes as pessoas tiverem acesso a esse tipo de conhecimento, quanto mais jovens, mais fácil menos elas vão sofrer durante o seu processo de evolução profissional, porque está longe de ser fácil de aplicar isso nas corporações, né? Bem difícil mesmo. Então, é muito importante aprender isso o quanto antes. Então, e aqui ele fala muito sobre isso, Ana, de que cada um, porque ele chama muito pseudociência e ciência. Aqui, ciência não é a história, matemática, biologia. Ciência quer dizer sabedoria. Então, quando você tem um entendimento, você acaba dando um exemplo diferente e não sendo contaminada pelo meio, porque a gente sabe que a gente nunca está no meio errado. E que fácil seria se todo mundo agisse como num centro espírita. E olha que tem problema. Mas é nesse entrave das questões humanas é que a gente exerce toda a nossa sabedoria. Então, a gente vem aqui para buscar, para exercer fora daqui, porque no centro é muito fácil, todo mundo comunga de um mesmo pensamento, né? Então, é esse exercício, a gente nunca está no lugar errado. Mas, assim, ele deixa muito claro, você transforma o mundo através da sua transformação. Glaucia, sabe uma coisa que eu acho também? Que quando a gente começa a ter, né, essa visão do espiritismo, assim, a gente tenta fazer a reforma íntima, é natural que algumas pessoas não vão mais se identificar com a gente. Sim. Né? Então, elas vão se afastar.
É o caso mesmo que a Ana falou lá da amiga dela, né? Um exemplo, no trabalho. Então, a gente tem que também, eu acho, tratar essa situação com um pouquinho, assim, também de tranquilidade, porque é algo natural, né? A pessoa não vai mais se identificar com a gente, né? Com as nossas atitudes. Então, acontece isso também, né? Então, isso não é menos amor, né? O desamor. Então, a gente também começa a enxergar isso de uma maneira também diferente, mais tranquila. Sim, aqui ele toca muito numa palavra chamada humanização, que para a gente ainda é muito difícil. Se humanizar é tornar cada dia a nossa vida rumo à angelitude. E passa pela humanização entender o outro. Porque nós não somos mais movidos tanto pelo instinto. Então, às vezes a gente vê pessoas falando assim, eu sou humano, quer dizer, eu posso errar quanto eu quiser. Mas não é nesse sentido. É nos afastarmos cada vez mais dessa vida instintiva e ter a visão do outro de outra forma. Aí é que nós estaremos nos humanizando cada vez mais. Mas, às vezes, a gente ainda é muito preso ao instinto. A gente quer que seja da nossa forma, no que a gente considera certo, mas aqui a gente aprende que nada está errado. Né? Senão, onde estaria a onipotência e a onipresença divina? Que tudo tem um caminho a seguir. Então, olhar aquilo como é errado ou é um aprendizado? Né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Aprendizado e tanto. Pois Uau. não é fácil. Nossa, aprendizado e tanto. Não é fácil crescer, né? Por isso que a vida nos impõe essas provas, porque senão a gente ficaria na inanição, porque é muito difícil crescer. E a gente tem essa tendência à estagnação. Mas é um tropismo que eles chamam divino, né? Que é a lei do progresso que nos chamam sempre a desafios. Então, se a gente encarar a vida mais como um desafio de aprendizado, que a dor é uma coisa normal desse aprendizado, mas o sofrimento é uma escolha pessoal, a gente vai começar a ter outras visões, né? São apenas mais um passo que a gente tem que dar, como demos já vários outros. Você imagine quando a gente começar a lembrar de nossas vidas pretéritas, né? A gente vai perceber como já avançamos e como ainda temos que avançar. Quer falar mais alguma coisa, Gabriel? Não, quero não, tá ótimo. Eu achei só um comentário, essa parte de Lázaro falando do bem e do mal, achei muito bom, muito, muito bom. Me tocou fortemente, como, não do bem e do mal, né, o sofrimento, como que o sofrimento nivela e se a gente tiver compaixão, a gente pode ter uma evolução mais rápida, aí eu achei bem legal. Então, se a gente for lembrar o texto da Ivana sobre vingança, que diz exatamente isso, que e isso no trabalho mediúnico é muito constante. A pessoa acha que se ela não quiser, ela deixar de querer se vingar, o outro vai passar impunemente. E não se trata disso. Ninguém fica fora da ação e reação. Você apenas não se coloca mais como um agente vingador que está te prejudicando. Então, é o texto bem da Ivana falou e o bem e o mal nesse sentido também, né? E a vingança é aquilo que você falou, é instintivo do ser humano. Você reagir a uma coisa que fizeram para você. Mas aí quando você começa a raciocinar, é que nem você falou, a pensar que todos estamos aqui aprendendo e tudo mais, e enxergar o outro como um igual a você,
Aí você começa a raciocinar e você já não vai agir tão instintivamente, já querendo revidar, né? Com certeza. E essa é o entendimento, a benevolência, tudo. Bom, a gente vai começar, então, com o caso da Cacilda, mas é um estudo muito grande e eu vou colocar os vídeos, tá, para vocês no grupo, porque ele vai falar do ponto de vista do marido, do ponto de vista da esposa e do ponto de vista em relação aos filhos. Então, podemos passar para frente? A gente não vai ter muito tempo para falar, mas, assim, deixar vocês com vontade de saber mais, porque eu não consegui digitalizar muito, é quase o livro inteiro. Deixa eu ver aqui onde começa. Tem muita... Ah, aqui. Também é um caso real. Vou ler o caso para vocês. A Gilda e Cacilda formam um casal jovem com 3 filhos. Carlos, de 9, Eduardo, de 5 e Débora, de 3 anos. A Gilda é espírita, dedicado, e Cacilda tem dificuldades em compreender a dedicação do marido. Ela está presa às questões do mundo, pois gosta muito de frequentar bares, boates e festas em geral. Em outros momentos, Cacilda entra em depressão, isolando-se em seu quarto por sentir um tédio pela vida, pensando até em suicídio. Apesar de Agildo não se sentir bem nos ambientes que a esposa frequenta, costuma acompanhá-la para evitar conflitos e poder conviver com ela fora do ambiente doméstico, já que ela não o acompanha nas atividades espíritas e exige que ele esteja na sua presença nas festas e bares que frequenta. Agildo crê ser responsável por conduzir a esposa ao bem, pois sente intuitivamente que a desencaminhou no passado espiritual. Por isso, cede para manter o casamento e poder, segundo ele, conduzir a esposa a uma forma mais espiritualizada de vida com o passar do tempo. Contudo, Agildo não se sente satisfeito com a situação, pois para ele é um martírio frequentar os ambientes que a esposa aprecia. Porém, acredita que se negar a isso, a esposa vai acabar se separando. Apesar de perceber que essa atitude prejudica até os filhos, pois muitas vezes a esposa retorna alcoolizada para casa, até mesmo ele costuma beber para acompanhá-la. Mesmo contrariando as suas crenças, continua com o mesmo proceder. Segundo Agildo, esses anos de casamento têm sido os piores de sua vida, apesar de dizer que ama muito seus filhos. A esposa o provoca diariamente querendo brigar. Muitas vezes entra em discussões imensas com ela, só faltando agressões físicas. Em outras, entra numa passividade, acomodando-se à situação para não fazer os filhos sofrerem ainda mais. Quando briga seriamente com a esposa, Agildo pensa em se separar para pôr fim a esse martírio que se tornou a sua vida. Mas se sente culpado por pensar assim e imagina sobre o que será dos seus filhos convivendo com a mãe desta forma, sem a sua presença. Apesar de se manter fiel à esposa, Agildo pensa muitas vezes em buscar afeto em uma relação extraconjugal, pois se sente solitário nessa tumultuada relação a dois. Bom, pessoal, o que vocês têm a falar sobre o caso do casal? Difícil, né? Muito, muito difícil. Ninguém tem nada para falar, pessoal?
Ele também cai na questão aqui que ele acha que ele pode mudá-la, né? Ele acha que ele, acompanhando as coisas que ela quer fazer, aos poucos ele vai conseguir espiritualizá-la, né? É isso que ele fala aqui, que ele vai conseguir fazer com que ela se espiritualize mais. Que não é verdade, né? Ele, como a gente acabou de falar, que ninguém muda ninguém. Que, na verdade, talvez ele tivesse que continuar agindo da forma que ele acredita que é o certo, né? Se ele faz parte da doutrina espírita, ele não deveria fazer coisas que ele não acredita, que ele não gosta, que ele se sente mal. Eu acho que o exemplo, talvez, dele fosse mais forte do que ele tentar fazer coisas para tentar mudá-la. Mas ele também se sente como o José um pouco, né? De achar que ele vai salvá-la, vai salvar os filhos. Eu não li o texto até o final, então não sei se tem. Eu li só essa introdução, então não sei se tem alguma dica de como ele deveria agir ou não, mas isso me chamou a atenção. Tem, mas não deu para eu digitalizar, porque é muito longo, como eu falei para vocês, mas são os 3 vídeos que ele trata só desse caso, o autor do livro, e vai dar para vocês perceberem todas as nuances, é muito esclarecedor. Bom, primeiro, ele vai oscilar entre pós-ocupação, que é um passado que ele sente, apesar dele não lembrar de outras vidas, ele sente que prejudicou a esposa. E a preocupação, o que vai ser com os filhos. Então, ele fica oscilando nisso. E no tempo presente, o que ele faz? Ele cai completamente no astral da esposa, porque ele briga com ela todo o tempo. E causa um inferno para ele. Então, mais uma vez, também aquela máscara do bom marido. Se você contar à primeira vista, parece que ele é um marido que luta, né, pelo casamento, mas à medida que você vai lendo o texto, vai vendo as armadilhas que a gente mesmo se vê nesse sentido. Como, por exemplo, ele fica sempre se lamentando, ele fica também, eu até anotei porque é muita coisa, ele não vê a mulher e a ele mesmo como aprendizes da vida. Ele vai contra si mesmo em suas convicções ao sair e os dois acabam bebendo, como ele fala. E o que chega até, às vezes, a brigarem com agressões físicas, quase, né? Mas para ele falar quase, com certeza já teve a verbal. Então, no que ele está ajudando a mulher agindo dessa forma? Em nada, né? Ele está sendo descaridoso com ele, porque ele age de forma contra as crenças dele. Ele apresenta uma pseudociência, como nós já falamos, pseudo-sabedoria, que a doutrina espírita traz, mas ele também não consegue. O que ele fala aqui muito no texto é sobre o silêncio proativo. Não é o silêncio de deixar de agir. É simplesmente você não cair, você não entrar numa briga, porque você não vai estar contribuindo nem para você e nem para outra pessoa. Então, ele chama de silêncio proativo. Porque, além de não estar ajudando, ele cai completamente no ambiente dela, que é uma pessoa altamente materialista, né? Que E aí tem os filhos ainda, né, Glaucia? Sim, isso é uma outra questão que ele vai tratar à parte. Agora, se ele estiver preocupado mesmo com os filhos, o que ele deveria agir? Não alimentando essas brigas, né? E tem muitas outras coisas, como, por exemplo,
que é o espiritualismo material que ele fala. Tem o conhecimento, que isso tem muito a ver com a gente, mas não a prática ainda. Como aprendiz que também nós somos, isso é constante na nossa vida. A gente aprende, tem um conteúdo intelectual, mas agir dessa forma coerente com o que nós sabemos ainda é uma questão para todos nós. E o livro também mostra como é importante a nossa conexão com a nossa parcela divina, com o que a Joana chama de self, ou o que nós tentamos tanto fazer, que é essa conexão íntima com a gente. Então, ele se desestrutura ao tentar ajudá-la. Completamente. Ela já é uma afastada da sua conexão, porque ela quer viver apenas o mundo material. E nisso ela carrega ele junto. A continuação do livro, que é uma coisa muito complexa nesse caso, ele vai discorrer sobre a visão do casamento para o espiritismo. E é muito interessante. No vídeo... Eu vou ler porque era essa a minha pergunta. Agora eu vou ler porque era essa a minha pergunta. Mas qual seria a visão, então, se ele com o conhecimento, quando você lê, antes de você pegar o entendimento, quando você lê a história, você percebe um movimento todo dele em tentar manter uma relação. Ele se desconstrói, pensando na pseudo-bondade, ele se desconstrói para tentar salvar um casamento, uma família, uma relação, que ele acha que ele tem essa obrigatoriedade até por vínculos passados. Mas ele se destrói, e aí ele se prejudica, e aí ele vai contra os seus princípios, e é um grande conflito. E agora eu quero ler até o final, porque eu quero entender essa visão. Questão 940 do Livro dos Espíritos. Bom, aqui, mais uma coisa que a gente não tocou é o que está aqui, ó, gente, ó. Às vezes, ele pensa em ter numa relação extraconjugal afeto, pois se sente solitário nessa tumultuada relação a dois. O que a gente carrega muitas vezes com a gente? A gente acha que o outro vai nos trazer algo que só a nós cabe. E ele vai dar, ele quer mudar ela, mas não consegue, então ele entra numa submissão completa. E ela também, ela quer ter uma vida que não consegue ter, aí ela entra em depressão, pensa até em suicídio. Então, os dois querendo que o outro apresente coisas que não vai. Então, há uma frustração imensa da parte dos dois. Agora, se vocês estivessem no papel dele, o que vocês fariam? Vocês já pensaram nisso? Eu me separaria. Alguém mais, pessoal? Complicado, né? Meu marido não é espírita, ele não frequenta. Não, mas não é nem pela questão de ser espírita ou não. É pela completa, assim, 880, tanto Não. em pensamentos quanto em estilos de vida, independente até da filosofia de um ou outro, mas ele quer seguir um caminho, uma prática, ela quer seguir outra. Dois juntos na mesma casa, num clima desse, não é bom nem para os filhos, na minha opinião. Talvez dois separados, criando melhor os filhos. Não sei, né? Visão muito pragmática, mas eu, no lugar dele, me separaria. Não sei.
Sim. Então, aqui meu marido gosta muito de sair também, de sair com os amigos, de sair para beber, de ir para restaurante. Aqui, como que a gente costuma fazer? A gente idosa isso. Então, não fica só em casa, mas também não sai todo fim de semana. Então, de vez em quando, a gente faz um programa com os amigos, sai para beber, sai para bater papo, sai para conversar. Eu, já há bastante tempo, tenho evitado, bebo de vez em quando um vinho aqui em casa, uma cervejinha, mas como eu fazia antigamente, de sair, ficar bebendo a noite inteira, a gente não faço mais. Mas assim, a gente aprendeu a ter uma convivência que ele respeita o que eu acho que deve ser legal para mim e eu respeito o que ele gosta para ele. Eu não fico tentando trazê-lo para a doutrina. Ele vê que eu participo das reuniões, do estudo, de segunda-feira participo do evangelho, coloco água para fluidificar, eu levo para ele, deixo a porta aberta, porque se ele estiver sentado na sala, ele pode ouvir. Mas eu não fico convidando toda hora, porque eu acho que isso tem que partir dele, o momento que ele se sentir interessado. Se um dia ele se interessar e quiser participar, beleza. Mas se não quiser, eu não vou deixar de seguir o meu caminho, de seguir aquilo que eu acho interessante, do que eu quero aprender. Então a gente tem convivido bem dessa forma. Eu acho, no primeiro momento, quando eu li, eu pensei, falei, nossa, separa logo também, já resolve isso. Mas depois eu fiquei matutando, né? E eu acho que o que a Lenice falou é muito, muito feliz, né? Um relacionamento tem que tem que persistir, né? Nós temos que investir nele, tem que ter diálogo, tem que ter respeito. E faz muito disso. Acho que se ele tentasse, né? Se ele tem essa noção espírita de outras vidas, se ele tem essa responsabilidade moral, mesmo que ela seja um pseudo-moral aí, tentaria de outra forma, né? Uma abordagem, um diálogo, tentar puxar ela para o lado dele, com respeito, lógico. E daí ele pode se privar de algumas situações que estão trazendo mal, né? Se o exagero. Antigamente eu também... Eu tô igual, quase na mesma fase da Helenice. Antes saía bastante, nossa senhora, fazia muita besteira, agora já menos. Que também vem, não faz bem, já tem essa, não sei, vem essa responsabilidade também pelo que a gente estuda aqui, os efeitos que traz para a gente, para mim, para a Larissa. Ela tem mais, né, ela se controla bem mais do que eu, então acho que tudo dentro de um respeito, diálogo, bastante diálogo e sinceridade, acho que tentaria de outra forma, não ia direto já para separação. Acho que eu, ainda mais com filhos aí, acho que tentaria mais. Mas a fala do Gabriel e da Helenice, perfeita, perfeita. Só que vocês estão levando em uma relação de um casal, de uma vida, em que as pessoas respeitam, cada um tem o seu limite e um respeita o limite do outro. Show de bola. Não é a realidade que nós estamos vendo aqui, né? Ele vem insistindo, mas ela não demonstra nenhum interesse, e assim, existe, na verdade, Exatamente. da parte dele, uma responsabilidade, ele se responsabiliza por uma situação que ele imagina que possa ter dado causa em outras vidas, né? E aí tem uma coisa que a Ana falou que era uma dúvida dela, eu também já pesquisei sobre isso, né? Por isso que eu falei assim, lá na lata, a questão 940 do Livro dos Espíritos. Depois, se vocês quiserem, eu ponho aí para ler, depois vocês leiam. Mas é exatamente isso. Tem muita gente que acha assim, não, o espírita não pode separar, porque se você casou, você tinha que estar nessa família, e você está adiando uma dívida que você vai ter que pagar num outro momento. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Isso pode ser verdade numa relação inconsequente, por exemplo, você está numa relação e de repente, por uma aventura, você deixa e rompe, né? Mas essa questão, ela fala exatamente isso. Leiam essa questão 940, ela vai falar exatamente isso, que às vezes é muito prejudicial, né, você ficar insistindo numa situação que não está fazendo bem, não está deixando os dois progredirem. Então a gente tem que refletir de uma forma um pouco mais ampla, eu acho.
Agora eu vou fazer uma Tem no meu pergunta. comentário. Vou Oi. fazer uma pergunta difícil. No caso, ela tem depressão, certo? E fala aqui que ela já pensou em suicídio algumas vezes. No caso, se ele se separa dela numa situação dessa, e tudo bem, eu sei que a pessoa, se ela cometer suicídio, a responsabilidade é dela. Mas ele não fica como um corresponsável nesse caso, sabendo do problema que ela tem e não tem feito nada para ajudar nesse sentido, da depressão? Ele não Mas, fez nada olha, até agora? Não, eu digo assim, se Eu ele ia se falar isso, ele fez muito já. não, eu ele digo fez assim, muito. se ele se separar, Muito já. né? Helenice, eu não penso assim. Eu vejo uma relação, hoje, esse casal se autodestruindo. Ambos estão auto se destruindo. Ela pensa no caso do suicídio em função da própria relação entre os dois, né? Ela quer viver uma vida de festas, de prazeres. Ele quer viver uma vida espiritual no qual ele mesmo não entrega-se às leis e às virtudes. Ele não tem a mudança com ele mesmo. Então, eu vejo, se é um casal, eu vou falar até de um conhecimento de um casal próximo de mim, que se separaram. O marido queria festas, baladas, alcoolismo, e a mulher, mais pensando num filho, uma criança de 3 anos, eles estavam se autodestruindo e se separaram. Hoje vivem cada um a sua vida bem, e a criança tem uma harmonia maravilhosa com os pais. E a criança hoje consegue entender, depois de 2 anos, que os pais não podem viver juntos. Então, eu vejo assim, eu vejo aqui que tem que ter uma separação. Os filhos vão ter a crescer melhores do que num clima desse. Que criança que cria num clima onde tem alcoolismo, desafeto, elas crescem bem frustradas, né? Eu vejo dessa forma. Concordo com você, Regina. E assim, o meu ponto, quando eu falei na lata, eu separaria, foi porque assim, esse texto, como complementou o Paulo, para mim já trouxe todas as opções. Ele já é uma coisa desgastada. E eu acho que a última alternativa deste rapaz seria ele continuar seguindo o caminho dele de doutrina, ou seja, deixar de acompanhá-la nas festas, deixar de beber, deixar de fazer as coisas que ela gosta e fazer o que ele gosta. Aí nós teríamos 2 pessoas vivendo somente cada um a sua individualidade, fazendo um papel fictício de casal. Então, é melhor realmente que se separe e que tenham oportunidade de construir outras histórias de família e casal. Porque aí aqui no você texto... teria... Exatamente, né? O texto traz a mensagem de que, assim, parece que ele já esgotou, né, as tentativas. Então, brigas diariamente, chegando a ponto de agressões físicas, significa que isso já chegou ao final. Não tem argumentos. Por mais que ele acha que ele vai salvar, ele não é o salvador. Ele vai salvar a família se separando. Pode dar um apoio melhor a ela e aos filhos. Pelo menos eu vejo dessa forma. Eu sou muito mais racional nisso. Bom, pessoal, eu vou contar o final da história. Depois Pode vocês contar. vejam o vídeo, que é muito bom. Bom, ele coloca aqui. Aí ele vai explicar todo o casamento na visão espírita, que não vai dar para a gente falar hoje. Mas ele coloca mal maior, tornar o casamento uma doença crônica, durante anos a fio. A relação é extremamente tóxica, resultando em doenças físicas e emocionais para ambos os cônjuges, e caso haja também para os filhos. É desta forma que a Gilda e Cacilda têm vivido a relação, tornando-a um grande mal, pois não se dispõe a exercitar a lei do amor, ele cumprindo o dever consciencial com humildade e resignação, e ela perdoando pelo passado para renovarem a solução. Então, esse é o mal maior, é continuar como está. Agora ele vai pôr o mal menor, separação, legalizando algo que já não existe, o casamento. Isso impede anos de ressentimento e de sofrimento desnecessários. Neste caso, busca-se efetivar a separação enquanto o casal ainda mantém um mínimo de amizade, especialmente quando tem filhos, para se manter em harmonia, pelo menos em relação paternal e maternal.
minimiza-se a mágoa e o ressentimento, evitando o mal maior. Mas, aqui ele fala do mal maior e do mal menor. Agora ele vai falar do bem maior. Qual seria o bem maior para essa relação? Uma coisa que, particularmente para mim, ainda está longe. É quando ele, através da autoestima dele mesmo, da autoaceitação, autoconfiança, autovalorização, tudo em relação ao homem, porque ele está em condições mais favoráveis. E autorrespeito, ele vai desenvolver o amor incondicional, que é aquele que Paulo fala na sua carta aos Coríntios. Aquele que faz sem esperar nada em troca. Ele vai também, através desse desenvolvimento do amor, desenvolver a compaixão para com ela, que ainda está numa relação extremamente como aquela do filho pródigo que sai para curtir só prazeres do ego, a mansidão e a humildade. E também, com certeza, ele assim vai, através do seu exemplo, vai convidar a Cacilda a se transformar com o seu próprio exemplo, como fala no texto do Lázaro, que é o dever. E é isso. Ele vai fazer Haja encarnação, hein? Haja encarnação. Nossa Senhora, haja encarnação, hein? Concordo, Ana. Vai ter que parar por agora e depois voltar, refazer a lição, porque é bem complexo. Mas não é esse o amor que a gente tem como meta desenvolver, o incondicional, de não esperar nada em troca? Exatamente. E não adianta você querer levar uma situação insustentável até cada um desencarnar, vivendo em conflito, levar isso mais tóxico para a próxima, com Sim, coisas é o que mais... ele fala do mal maior e mal menor. Então é melhor dar um basta, continua a lição depois, a gente não é eternos, então vamos continuar a lição depois. Vocês leram Renúncia, do Emmanuel? Sim, eu li já há muitos anos, preciso ler de novo. Ela está numa esfera muito que ela nem estava precisando reencarnar no momento. Ela reencarna para ajudar uma pessoa. Até o mentor fala, você tem certeza? Porque ir para a matéria tem toda uma gama, ainda mais como missão, você vai como uma missionária. Ela estava lá num trabalho em altas esferas, pois ela vai para ajudar uma pessoa. E ela não espera nada dele. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, pessoal? Está todo mundo desanimado? Está todo mundo refletindo. Todo mundo pensativo. E todo mundo em choque. Amanhã eu vou colocar os três. Eu estou aqui refletindo o que eu já sabia. Tem muita encarnação ainda pela frente, muito. Tem gente que ainda é romântico, né? E pensa no final feliz. Não deixa de ser feliz. Isso é filme de Hollywood. Na verdade, não deixa de ser feliz, só que não estão os dois juntos, né? Não, essa visão do casamento como um conto de fadas é uma coisa que atrapalha muito, né, gente? Com certeza. Então, amanhã, como eu já falei, eu vou colocar os 3 vídeos, assistam, porque vale muito a pena, gente. Glaucia, coloca o link. Eu assisto muita coisa do Alírio, mas esse eu não tinha visto. Coloca o link, onde está esse canal dele, que é no canal da Fente Play, ou é de... eu vou procurar lá, então. Eu assino esse canal. É as Leis Divinas? É o título do livro, gente. São 3 casos. São vou 3 ver. casos. São, na verdade, esse do professor José. O outro caso é no ambiente do centro espírita, que aquilo é um soco na gente. Precisa estar muito preparado.
E esse é o do casal. O casal é mais longo porque ele vai refletir primeiro o caso do homem, da mulher, e depois a relação com os filhos. O papel que tem em relação aos filhos. Então, eu vou colocar Qual é o vídeo? Porque as leis divinas são 11 vídeos. Não, Essas... Não. não. O significado, deixa eu voltar aqui. Ah, é o significado? Ah. Ó, o significado das leis divinas em nossas vidas. Tá. Tá a capa do livro. Aqui, ó. Tá, não, porque ele tem outro também lá. Aqui, ó. Ele tem as leis divinas nas nossas relações sociais. Também tem outro. Não é ele. Ah, eu tá. vi. Uhum. Eu coloco para vocês o link do vídeo 1. Aí vocês são 13 vídeos. Dá para se divertir bem. Dá para divertir nas férias? O tarefa das férias. Tarefa das férias. O caso do casal é a partir do 7º vídeo, eu acho. Primeiro ele vai falar do professor, depois ele vai falar da casa espírita e depois o 7º vídeo. Bom, pessoal, alguém gostaria de falar mais alguma coisa para a gente encerrar? O Zibélia tem algum recado aí? Porque essa é a nossa última aula, né? Ficamos de fazer uma reunião, né? E não deu certo. Preciso ver com o Eduardo como é que nós vamos fazer. Para fazer as anotações das faltas, é importante, né? Saber que muitos não assistiram presencial nosso aqui, né? Através do Zoom, mas assistiram depois no YouTube. Então, isso se justifica, né? Teremos que saber isso daí. Aqueles que nós temos visto aparecendo nas reuniões nossas agora, e aqueles que só assistiram pelo YouTube também, né? Vamos ter que fazer uma reunião, temos alguma coisinha por acertar. Preciso ver com o Eduardo quando vai dar para ser feito e que todos possam comparecer também, né? Senão não tem proveito. Por enquanto é só. Agora, quanto a casamento, gente, eu só tive 38 anos de casada, o marido faleceu, mas existia tanta cumplicidade entre nós, tanto companheirismo, que eu não sei, eles falam, eu não sei explicar, né? Outros assuntos. Não me detive nisso daí ainda, né? Então, fico sem opinião, certo? Beijão. Bom, Gabriel, você pode fazer, então, a vibração? Vamos lá. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, em sua infinita bondade, mentalizando um raio de luz que percorre todo o espaço, chegando até o nosso planeta, iluminando ele completamente, iluminando também todos os nossos governantes, em especial do nosso país, para que eles, dentro do seu cargo, consigam praticar o bem em boas ações, em prol de toda a população. Vamos mentalizar a nossa cidade, repleta de luz, toda iluminada e bonita, mentalizando também os nossos hospitais, pensando em todos os enfermos, os profissionais de saúde que lá estão, para que todos recebam um abraço fraterno, de carinho, de cuidado, segurança, para que enfrentem as doenças. Também pensando nos nossos idosos, que eles recebam também um abraço fraterno, de carinho. Nossas crianças, que elas sintam essa luz revigorando e que consigam viver uma infância adequada. Para as pessoas que se encontram em vulnerabilidade, que elas também recebam essa luz de carinho e sintam a presença de Jesus, mostrando que elas não estão sozinhas,
Vamos pensar em algum pensamento individual, ele seja também iluminado, contemplado. Pensar em nossas casas, onde temos passado mais tempo, que também recebamos essa luz com todo o cuidado e carinho para a proteção de cada um. Vamos pensar também no nosso centro espírita, que fisicamente pode estar distante, mas fica presente sempre nas nossas vibrações, sendo um guia de luz também para a gente. Que a gente consiga cada vez mais praticar os ensinamentos do Evangelho no nosso dia a dia, para a nossa elevação e para a elevação do planeta. Que assim seja. E assim, vamos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade desse ano, desses nossos estudos, e que possamos refletir as leis divinas e interiorizarmos. E vamos agradecer a equipe espiritual que estiveram conosco no decorrer do nosso ano letivo, e que tenhamos paz e harmonia, e que tenhamos um decorrer de final de ano com muita iluminação. Que assim seja. Que assim seja. O Paulo já mandou alguma coisa aqui, Paulo? Foi a aula da semana passada, o Edu já subiu no YouTube, a Denise tinha perguntado, já mandei o link aí. Bom, pessoal, boas férias para vocês. A gente ainda se encontra em outros grupos, né? Que tem bastante ainda. Isso. E que esse ano tenha sido assim, de estudo muito bom para vocês. Possam refletir bastante, porque as leis divinas acompanham, está dentro de nós. Foi muito bom, muito legal esse ano. Obrigada a vocês. Muito pela obrigada. companhia, pelo aprendizado, e boas férias, e vamos nos encontrando aí nos grupos. Com certeza. Qualquer alteração nós colocaremos no grupo, explicaremos, certo? Eu tô com saudade já, hein? Gente, obrigado pela gente. oportunidade, pela companhia de vocês aí, pela paciência e pelo aprendizado também que vocês nos auxiliaram. Com certeza, tudo é uma troca. A gente faz os slides só, né, Paulo? Isso. Gente, eu também quero agradecer muito, porque eu acho que esse nosso encontro semanal ajudou muito durante esse período de pandemia, que a gente ficou preso em casa, e todo esse estudo que a gente conversou aqui, vou falar por mim, me ajudou muito a passar por isso tudo de uma forma bem tranquila. E acho que aprendendo um pouco mais também com tudo isso. Então, com certeza. Obrigada, pessoal. A todos, aos nossos professores e aos colegas de sala, porque essa troca de experiência é muito legal. Verdade. Foi muito boa essa experiência, né, Helenice, com a turma a outra turma do Paulo. Legal, Muito foi boa essa bacana troca, mesmo. foi. Né, Muito então, bom. eu só tenho a agradecer aos mestres e à turma nova que eu conheci. Então, foi fundamental essa paz esse ano. Oi. A gente se conheceu pessoalmente, né? Você não Isso, falou? a gente bate lá o ponto no Calimera. Eu tava de máscara, ela virou e falou assim, dá licença, você é Ivana? Vamos fazer aglomeração no Calimera, então, hein? Deixa eu falar uma coisinha, eu tô sentindo falta da Rosângela. Verdade. Cadê a Rosângela? Eu tô aqui, tô ouvindo. Então abre essa câmera aí, né? Agora que você falou. Não, gente, é que eu peço desculpa para vocês, é que tem um membro da família que está no caminho da desencarnação, do desencarne, né? Então, eu estou com um pensamento aqui, um pensamento ali, assim vai. Então vibremos por ele. Exatamente. Deus, Obrigada.
Então, pessoal, boas férias. Foi um prazer ficar com vocês esse ano. Ano que vem a gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas com certeza a gente vai levar vocês no nosso coração. Posso estar falando pelo Paulo também. E com certeza a gente vai se encontrar muitas vezes ainda. Tá joia. Certeza Obrigada, mesmo. boas férias, Nossa, pessoal. Gente, muito obrigado. Obrigado, gente. Bom foi Até o ano que vem. Boas Abraço férias. a todos, muita paz, bastante alegrias a vocês, certo? Obrigada. Igualmente, Sibéria. Beijo, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gratidão. Tchau, tchau. Então, Beijo pro Joaquim. Larissa. Vamos dar. Até mais, gente. Tchau.